Bom dia, turma 100, 101. Nós vamos ver hoje a aula de física, né? Dando continuidade ao nosso capítulo da dinâmica, e hoje nós vamos continuar falando de peso de um corpo. Nós já vimos na aula anterior, inclusive fizemos alguns exercícios. Então, o peso, o que é peso? É a massa vezes a aceleração de gravidade. Peso é massa vezes a aceleração de gravidade. De novo, peso é massa vezes a aceleração de gravidade. A aceleração de gravidade é representada pela letra G. Tá ok? Então, nós já vimos isso aqui em aula anterior. Vamos dar uma repassada um pouquinho mais rápido. Medida de uma força. Então, nós temos aqui uma mola helicoidal fixa em um local qualquer, na vertical, e embaixo aqui nós temos um peso. O que nós queremos verificar com isso? De acordo com esse peso que se coloca na extremidade dessa mola helicoidal, ela vai haver uma deformação. Então, nós vamos calcular o comprimento dessa deformação. Então, o que diz aqui? Medida de uma força. Podemos medir a intensidade de uma força pela deformação que ela produz em um corpo elástico. Quem é esse corpo elástico? É a mola helicoidal. Esse dispositivo é utilizado em um dinamômetro, ou seja, não é nada mais, nada menos do que uma balança na forma vertical através de uma mola helicoidal, tá? Ela é feita de aço envolvida por um protetor. Então, ela tem uma cápsula aqui, ó, e se você observar aqui tem uns tracinhos indicando alguns valores. Aqui eu tenho um traço, começa aqui, ó, que eu tenho vários traços menores, maior, menor, menor, maior, menor, maior. E aí tem os valores também indicando. Se vocês observarem numa feira, quando se vai comprar alguma coisa, você encontra alguns vendedores com esse tipo de balança. Então, ela não é nada mais, nada menos do que uma mola na forma helicoidal que, ao ser suspenso e numa outra extremidade coloca um peso, vai haver uma deformação, ou seja, essa deformação tem um valor, um comprimento qualquer, que nós vamos chamar de X, conforme vamos olhar lá na frente, tá? Então, nós temos aqui, ó, na extremidade livre da mola, há um ponteiro que se desloca ao longo da escala. Se você observar nas laterais, aí nessa parte amarela, tem exatamente esses tracinhos indicando as unidades. A medida de uma força é feita por comparação da deformação causada por essa força com a de uma força padrão. Então, eu quero 1 quilo, eu tenho que colocar a massa de 1 quilo. E aí, eu vou pesar o quê? O peixe, a farinha, a carne, através dessa balança, através desse elemento que eu tenho como padrão. Quanto à deformação elástica, é exatamente o comprimento que essa mola vai estender. Aqui nós temos nessa figura 1, o tamanho da mola. Ao se colocar uma massa na extremidade, ou seja, um peso, ela vai haver uma deformação. Vai acontecer uma deformação, que nós estamos chamando de X. Então, a mola apresenta deformação elástica se retirada a força que a deforma, ela retornar ao seu comprimento de forma original. Então, a deformação elástica só acontece se, ao colocar uma massa, um peso na extremidade, ao tirar esse peso da extremidade, ela volta à sua normalidade. Vamos supor que ela tenha 30 centímetros.
Você coloca um peso na extremidade, ela estende aqui um valor, sei lá, 5 centímetros. Quando você tirar o peso, ela volta ao comprimento normal. É o que diz aqui, ó. Uma mola apresenta deformação elástica. Se retirar da força que a deforma, ela retorna ao seu comprimento de forma originais. Então, imagine que você coloca esse peso aqui, ó, ela aumenta 5 centímetros. Quando você tira, ela não volta. Logo, ela não tem o quê? Essa deformação elástica não serve para o nosso estudo, tá ok? Quem verificou esse tipo de estudo? Um cientista inglês chamado Robert Hooke. Ele, verificando através dessas molas helicoidal, que ao colocar um peso na extremidade, essa mola se estendia. Quando ele tirava, ela voltava à normalidade. Essa significa que esse fio que foi feito em forma de espira, ela servia para um trabalho, ou seja, para formar uma balança. Agora, se não voltar, não serve. E esse trecho que ela vai estender chama-se deformações elásticas. Como isso vai acontecer? Através de uma força deformadora. Essa força ela é proporcional à deformação. O que é isso? O Robert Hooke verificou que ao aplicar uma força nessa espira, ela vai haver uma deformação, um comprimento X, mas ela tem um limite, ó, chamado de constante de proporcionalidade. O que quer dizer isso, professor? É que se eu colocar essa massa na extremidade, esse peso, ela deforma 10 centímetros, por exemplo, e aí eu tiro, ela não volta, significa que não serviu para esse estudo, tá ok? Ela, para servir para este estudo, ela tem que, a mesma distância que ela aumentou, ela tem que voltar para a normalidade. Então, a intensidade da força deformadora ela é proporcional à deformação. Então, nós temos que F é igual a K vezes X. Quem é F? A força. Quem é o K? Constante de proporcionalidade. Característica da mola, chamada de constante elástica. Mas o que ele quer dizer com isso? É que isso aqui, essa constante de proporcionalidade, ela tem um limite. Se você colocar muito peso na extremidade daquela mola, ela vai se deformar até se romper. Ok? Deu para entender? Então, força é K. Quem é K? Constante de proporcionalidade. X é a distância que vai deformar. E a força dada em Newton é o que vai ser aplicada naquela mola helicoidal. Ok, gente? Então, isso aí já foi visto em aula anterior. É só uma revisão. Essa força, ela é dada em quilograma-força. O que é isso, minha gente? É uma unidade de força muito utilizada na medição de peso. Então, veja bem, quando nós vamos comprar alguma coisa no comércio que é pesado, eu peso e o que eu vou pedir? Quilo. Eu quero 1 quilo de macarrão, eu quero 1 quilo de peixe, eu quero 1 quilo de carne, porque eu estou tratando de massa. Agora, no caso aqui, ó, eu estou tratando de força, logo é dado em quilograma força. E o que é isso, gente? Quilograma força é o peso de um corpo de massa 1 quilo. Um local onde a gravidade, ou a aceleração de gravidade,
é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Professor, eu nunca tinha visto isso. Tudo bem, mas está vendo agora? E saiba que esta aceleração de gravidade, representada pela letra G, só vai acontecer onde? No nosso planeta Terra. É verdade, professor? É verdade. Agora, lá na Lua, é 9,8? Não, é um valor menor. 4,7, por aí assim. Tá ok? Então, o que ele diz bem aqui? Ó? Peso é igual a mg, que é a fórmula. Que é mg, massa e aceleração de gravidade. Ele não fala aqui que quilograma-força é um corpo de massa 1 kg, onde a gravidade é 9,8, então fica 1 kg vezes 9,8. Então, fica 1 kg vezes m sobre s ao quadrado. Então, quando falar em quilograma-força, eu tenho nada mais, nada menos do que 9,8 kg por metro dividido por segundo ao quadrado. Ou pode ser substituído pela letra N maiúsculo. Por que maiúsculo? Porque a letra é maiúscula, porque representa o cientista Isaac Newton. Então, esse N vem do Isaac Newton, cientista que desenvolveu também esse estudo. Ok, gente? Então, não vão pedir no comércio 1 quilograma-força de farinha. Você vai pedir 1 quilo de farinha. Tá ok? Porque lá você está trabalhando com massa. Agora, eu quero puxar um carro através de 3 ou 4 pessoas. Bota uma cordinha, né, para puxar um carrinho pequeno através de uma corda. Você tem 3 pessoas e essas 3 pessoas vão fazer uma força. Essa força pode ser medida. Professor, mas lá vai ser 9,8? Não, pode ser bem mais. Tá? Aqui está dando exemplo de 1 quilograma aplicado, onde a aceleração de gravidade é de 9,8 metros por segundo. Vamos supor que ele tenha um carro de 10 kg. Então, vai ficar 10 kg vezes 8, que vai dar quanto? 98 newton. 98 newton. Por quê, professor? Que 9,8 vezes 10 desloca a vírgula da esquerda para a direita. Eu tenho só um zero, que é 10, né? Vai ficar 98 km por segundo ao quadrado. Ou 98 newton, que é a mesma coisa. Então, gente, essa partezinha aí é só uma revisão, né? Eu já falei na aula anterior, espero que vocês tenham dado uma olhada. Agora nós vamos fazer o exercício a respeito das molas helicoidais. Então, diz aqui o seguinte, ó, exercício sobre deformação de uma mola de acordo com o peso. Primeiro exercício, considerar uma mola, tá aqui, ó, mola de comprimento inicial x0. Então, eu não sei quanto mede essa mola. Presa em uma das extremidades, aplicando-se força de 100 N, 200 N e 300 N. Então, aplicar primeiro uma força de 100 N, outra de 200 N, outra de 300. A mola sofre uma deformação. Quando eu aplico a força de 100 N, ela deforma 2 centímetros. Quando eu aplico 200, aumenta 4. Então, está diretamente proporcional. De 100 para 200, aumentou 2, ó, comprimento. Aí, 300 N aumentou para 6. Então, está proporcional. 2, 4, 6. Qual a intensidade da força deformadora quando a deformação for 11 centímetros? Ora, gente, força deformadora é a força que vai ser aplicada. Como essa força que ele quer saber vai estender a mola em 11 centímetros, eu tenho que calcular
o valor de quem? Tem que calcular o valor da constante de deformação para que eu aplique no valor do x que ele deu de 11 centímetros. Então, veja bem como é que fica. Ó. Professor, eu não entendi nada disso aí. Tá bom, vamos voltar aqui. Ó. Eu tenho a força 1, força 2 e força 3. Na força 1, a mola se estendeu 2 centímetros. Na força 2 se estendeu 4. E na força 3, 6 centímetros. Significa que essa mola, tanto 1, 2 e 3, ou essas molas, tem a mesma constante de proporcionalidade. Se eu dividir 100 por 2, eu tenho 50. Se eu dividir 200 por 4, eu tenho 50. Se eu dividir 300 por 6, dá 50. Professor, como é que é isso? Vamos direto para a fórmula do Hooke, tá? Do Robert Hooke. Olha aqui, ó. Cálculo da constante elástica, o valor de K. Então, F é igual a K vezes X. Eu tirando o valor de K, ó, equação do primeiro grau, o termo que está do lado oposto da variável é o F, então vai para o numerador da fração. E o que está junto da variável vai ser denominador. Sempre vai ser assim, equação do primeiro grau. Então, agora eu tenho o valor de K e eu vou substituir o valor de F. Aliás, eu quero saber o valor de K, vou substituir o valor de F que eu tenho e o valor de X. Ora, o valor de F no primeiro caso foi 100. E o valor de X foi 2. Tá? Quanto dá 100 por 2? 50. No F2, F2 é 200. Quem é o valor de X? 4. Está lá em cima no problema. 200 por 4 dá 5. No terceiro elemento, terceiro dado do problema, o F foi 300. Dividir por 6 dá 50. Então, tanto o primeiro caso, como o segundo caso, como o terceiro caso, a constante é a mesma, 50 newton por centímetro. Por quê, professor? Porque a constante de proporcionalidade é dada em newton, que é força, pelo comprimento. O comprimento é dado em metro, centímetro, decímetro. No caso aqui, a unidade é newton por centímetro. Então, nós já temos o valor de K. Ele quer saber agora qual é a força aplicada para que ela se estenda 11 centímetros. Eu vou calcular. A fórmula é a mesma. Então, para a mola em questão, que é o que ele quer calcular, a deformação de 11 centímetros corresponde a uma força de, aqui ó, a fórmula F igual a K vezes X. O X ele deu no problema, que é 11. O K nós calculamos, está bem aqui, ó, 50 newton por centímetro. Aí fica moleza, ó. Força é igual a 50 vezes 11. 50 vezes 11 dá quanto? Se fosse 50 vezes 10, daria 500. Aí eu tenho mais 50, então eu tenho 550 newton. Então, a força aplicada nesta mola, onde ela estendeu 11 centímetros, onde o K é 50, a minha força vai dar 550. Professor, não entendi. Gente, nós não calculamos o valor de K bem aqui, ó. A fórmula é a mesma, F igual a K vezes X. Eu isolei o K, ficou F sobre X, equação do primeiro grau. Para o primeiro caso, ficou 100 sobre 2. Para o segundo caso, 200 sobre 4. O terceiro, 300 sobre 6. Por quê, professor? Porque o X ó, se estendeu proporcionalmente. Se aqui fosse 2, aqui fosse 3 e aqui fosse 7, não ia valer esse cálculo aqui. Ó. Mas, como foi proporcional, tanto vale para o primeiro, que dá 50, segundo 50, terceiro 50. Então, a constante de proporcionalidade é igual para os três casos. Agora, eu posso aplicar no quarto caso, que ele quer saber quanto vai ser a força se o X agora é 11 centímetros. Eu multiplico a constante de proporcionalidade
pelo valor de X. Então, fica 50 vezes 11, dá uma força de 550 newton. Fácil, né? Segundo problema, ó. A constante elástica, que é a mesma coisa que a constante de proporcionalidade, a constante elástica de uma mola é de 30 newton por centímetro. Então, a constante elástica, que é o valor de K, newton por centímetro. Determine a deformação sofrida, no caso X, pela mola a ser solicitada por uma força de 120 newton. Então, meu jovem, veja bem, ó, ele deu aqui o valor de K, deu o valor da força. Eu vou calcular o quanto ela se estendeu. Então, eu peguei esse exemplo aqui, ó, tenho a mola e tem ela estendida. Foi colocada uma massa aqui, quer saber quanto vai ser essa força aplicada. Se estendeu um valor X. Então, é só jogar direto na fórmula e calcular o valor de X. Ó. A força é K vezes X. Eu tiro de novo o valor de X, ó, que ainda há pouco eu tirei o valor de K, porque ele pedia o valor de K. Agora eu tiro o valor de X na equação, fica F sobre K. Isto aqui é uma equação de primeiro grau, eu isolo a variável, o termo que está do lado oposto passa a ser numerador, e o que está junto da variável passa a ser denominador. Ele quer saber quanto essa mola vai se estender a partir desses dados que foram dados. Quanto foi o F? 120. Quanto foi o K? 30. Se eu dividir 120 por 30, dá X igual a 4 centímetros. Então, gente, o tamanho da extensão dessa mola foi de 4 centímetros. Ele deu o valor de K, ó, deu o valor de F, nós calculamos o valor de X. Equação no primeiro grau, que vocês já estão familiarizados. Então, F igual a K vezes X, tendo o valor de X, ó, fica F sobre K. Ora, quem é o F? O F foi dado 120, o valor de K foi dado 30. 120 por 30 dá 4. Então, nós temos que a força de 120 e a constante proporcionalidade de 30 vai estender essa mola em 4 centímetros. Deu para entender, gente? É fácil. Isso é mais fácil do que faltar aula. No terceiro dado, terceiro problema. Aqui, gente, veja bem, ele não dá aqueles valores direto. Observe que aqui no enunciado, ó, não tem nenhum valor. O que ele diz? Ó? O gráfico, qual é o gráfico? O que está abaixo. Mostra como varia a intensidade. Intensidade, eu estou falando de força. Ela começou do zero, foi subindo, chegou até 320. Então, a força aqui é 320. Olha o que ele fala. Varia a intensidade da força tensora aplicada a uma mola em função da deformação produzida. O que é a deformação? É o comprimento que a mola vai se estender. Ela se estendeu quanto? 8 centímetros. Com uma força de 320 newton, a mola se estendeu 8 centímetros, ok? Esses são os dados do problema. Você tem que saber interpretar o gráfico. Por isso é que a gente estuda lá no início das aulas função afim, função quadrática. Está aqui, ó, função é um elemento em função do outro. Quando eu apliquei 320 newton, essa mola se estendeu 8 centímetros. Então, agora, o que ele pede? Ó? Ele pede no problema uma coisa muito óbvia. Ele pede qual a constante elástica da mola. O que ele quer? O valor de K. Quando ele fala de constante, ele fala do K. Quando ele fala de intensidade, é a mesma coisa que força. Quando ele fala de comprimento
ou do quanto ela se deformou, está falando de comprimento, ok? Então, na letra A, ele pede a constante, que é o valor de K, e na letra B ele pede a intensidade da força tensora, que é o F, quando o X se estender 10 centímetros. Parecido com o anterior, só que agora esses valores ele deu no gráfico. Então, vamos resolver aqui, ó. Dados do problema. Para que vocês não fiquem voando, é muito fácil. Coloquei essa observação para vocês observarem no gráfico, no eixo cartesiano, de onde vamos tirar os dados do problema. Os dados do problema quem é? X é igual a 8 e a força é 120. O que ele quer? O valor de K. Então, eu tenho a mesma fórmula. Força igual a K vezes X. Então, botei os dados aqui, ó, X, deformação sofrida pela mola, que é o comprimento, 8 centímetros. Força deformadora, está lá no gráfico, 320 newton. E a constante elástica é o que ele está pedindo no problema. Resolvendo aqui, ó, a mesma equação. F é igual a K vezes X. Ele não quer o valor de K? Observe que o valor de K está interrogando, é o que ele quer. Eu não sei quanto é. Então, F igual a K vezes X. O F eu tenho, foi tirado do gráfico, 320. E o X também foi tirado do gráfico, do eixo cartesiano, é 8. Então, ficou 320 igual a K vezes 8. Aqui eu tenho de novo uma equação de primeiro grau. Eu isolo o K e o termo que está do lado oposto do K passa a ser numerador. Não esqueçam disso, gente. Equação do primeiro grau, o valor que eu quero saber, eu isolo. O que está do lado oposto do que eu quero passa a ser numerador. E o que está junto dele passa a ser denominador. Se nós dividirmos 320 por 8, vai dar quanto? Ó, 32 por 8 dá 4. Sobra um zero, fica K igual a 40 newton por centímetro. Professor, não entendi de novo. Tá bom. Vamos ao gráfico. O gráfico no eixo X tem quanto? 8 centímetros. É o comprimento que vai deformar essa mola. E a força que é aplicada para que ela se deforme? 320. Então, eu substituo nessa fórmula. 320 igual a K vezes 8. Agora, eu quero o valor de K. Eu isolo o valor de K. O que está do lado oposto da variável, quem é? 320. Passa a ser numerador da fração. E o que está junto do K passa a ser denominador. Dividindo 320 por 8 dá 40 newton por centímetro. Então, o K, gente, vai ter sempre essa unidade, ó, newton por centímetro. Tá ok? Na letra B, o que ele pede? Ó? Qual a intensidade da força tensora quando x for 10 centímetros? Então, o que vai se fazer? Pega-se a mesma fórmula e substitui-se os valores na fórmula. Nesse caso, x é 10 que foi dado, o K é 40 newton por centímetro que nós calculamos, tá? E aí eu aplico na fórmula. Ele não quer a força? Então, a força é igual a K vezes X. Quem é o K? O K nós encontramos bem aqui, ó. Bem aqui, ó. 40. Então, fica. Esse D aqui está de gaiato aqui, né? Então, F é igual a 40, que foi o K que nós calculamos. E o 10 é o que ele deu agora no problema na letra B. Ele quer saber a força nessa mola, tá ok? Quando ela se estende 10 centímetros. Para isso eu tenho que ter o valor de K, né? O K nós calculamos, fica 40 vezes 10. 40 vezes 10 dá
400 newton. Então, essa força aplicada para que a mola se deforme 10 centímetros e o K é 40 newton por centímetro, vai ser 40 vezes 10. 40 vezes 10 dá, ó, eu boto 40 aqui, acrescento esse zero bem aqui, ó. Fica 40, fica 400 newton. 40 vezes 10, 400 newton. Tá ok, gente? Então, é fácil, é só aplicação direta da fórmula. Eu espero que vocês prestem atenção e resolvam o problema, tá? Não tem grande coisa a mais. Eu só gostaria que vocês não esqueçam de mandar a quem pediu aquelas atividades, né, do período passado. Eu enviei e aí eu espero que vocês mandem de volta, porque tem uma data para eu receber. Se não mandarem, aí fica difícil, né? É uma segunda chance que vocês têm e eu espero que todos estejam com saúde, vontade de estudar e mande as atividades, ok? Muito obrigado e até a próxima.